E aí a gente deve achar que essa rede de espionagem não está presente aqui? Os caras conseguiram implantar um espião no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Mas vocês acham que eles não conseguem implantar um NABIM no Conselho de Defesa Nacional? No Supremo Tribunal Federal? Olá, é Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que para você, para muitos de vocês, isso parece roteiro de filme. Então, eu vou contar para vocês roteiros comprovados. O caso, por exemplo, de Victor Manuel Rocha, que foi um diplomata dos Estados Unidos. Já falei desse cara aqui no programa. Ele trabalhou no Conselho de Segurança Nacional. Conselho de Segurança Nacional, para vocês entenderem, é um órgão que existe dentro da Casa Branca, que serve para aconselhar especificamente o presidente americano nas questões mais importantes de política externa que afetem a segurança nacional dos Estados Unidos diretamente. Esse Victor Manuel Rocha foi do Conselho de Segurança Nacional. O chefe do Conselho de Segurança Nacional é o National Security Advisor, que é o Marco Rubio. O Victor Manuel Rocha trabalhou no serviço no Conselho de Segurança Nacional. Ele foi embaixador americano em Havana e chegou a ser embaixador. Ele trabalhou na embaixada americana em Havana e chegou a ser embaixador na Bolívia. Pois bem, alguns poucos anos atrás, esse cara foi preso pelo FBI, onde ele finalmente admitiu ter atuado secretamente em favor de Cuba durante décadas e foi condenado a 15 anos de prisão. Esse caso, ele é particularmente perturbador, porque o embaixador Rocha tinha uma imagem de moderado. Na verdade, ele era conhecido como conservador. Essa questão de espião ideológico é tão real que o cara criou uma vida inteira de mentiras em prol do sucesso da Revolução. Agora, vocês querem saber uma coisa surreal? Eu acho que eu já falei isso aqui no programa, mas eu me reuni com esse embaixador Rocha. Em janeiro de 2023, tinha acabado o Lula tinha acabado de chegar ao poder, tinha acontecido o 8 de janeiro, estava uma tremenda de uma caça às bruxas, e naquele momento, muitos deputados e pessoas, inclusive a própria Carla Zambelli, coitada, tinham interesse em saber o que aconteceria se eles precisassem se exilar nos Estados Unidos. Não só eles, como outras pessoas. Muitos deputados queriam saber como é que funcionaria essa legislação, esse tipo de coisa. Naquela época ainda não existia a Imigrex. A gente não tinha montado ainda uma empresa de imigração. Mas várias pessoas, estou falando de vários deputados brasileiros e outras pessoas influentes, vieram aos Estados Unidos e nos procuraram pedindo orientação jurídica. Pois bem, a gente acabou visitando, na época, um grande escritório de advocatício, né, em Miami, com um puta escritório, com uma vista espetacular da Bahia, aquelas salas de reunião que parece que você está em Suits, sabe, só que a versão Miami, sabe aquela série Suits dos advogados? Harvey Specter, uma puta mesa de reunião com 30 lugares. A gente faz uma reunião, chega o sócio do escritório e fala assim: vou apresentar para vocês o nosso cara aqui, que é o cara que cuida desse tipo de coisa. Quem era o cara? O embaixador Rocha. Nós passamos 2 horas em reunião, 2 horas e poucas em reunião com esse cara. Apresentado. Por que ele tinha sido apresentado? Porque ele tinha relações com o Partido Republicano. Se eu não me engano, tinha até alguma coisa com o próprio Rubio.
Eu não me lembro direito, mas era um cara assim que tinha as melhores credenciais. Pô, foi do Conselho de Segurança Nacional, embaixador, etc, etc. Estava dentro de um escritório, sentado com a oposição brasileira, que estava falando, porra, a gente está com medo de ser perseguido, o que pode acontecer com a gente? Uma reunião secreta, digamos assim. E, no entanto, estava sentado na cabeceira desta reunião, um agente de inteligência cubano infiltrado. Eu vivi isso, ninguém me contou. Isso não foi... Aí um belo dia, essa pessoa que nos ajudou aqui, nos apresentou, toca o telefone e fala assim, Paulo, você tá vendo isso que aconteceu? Eu falei, não tô vendo nada. Ele, porra, o embaixador Rocha foi preso, acusado de ser um espião cubano há 30 anos, ou 40 anos, sei lá quantos anos. Eu falei, não é possível. Aquele cara da reunião? É aquele cara da reunião. Eu falei, meu Deus. Porque as pessoas pensam que é filme. Eu vivi, a minha vida é interessante, né? Ninguém pode dizer que minha vida não é interessante. Eu vivi, eu sentei e conversei com um cara que era espião cubano infiltrado há 40 anos num personagem, pagando de direitista, falando mal do Lula. Inacreditável. A gente tem outros casos, tem o caso da Ana Belén Montes, que trabalhou na Agência de Inteligência da Defesa dos Estados Unidos, a DIA. Os Estados Unidos tem um monte de agência de inteligência que a gente não conhece, mas tem a DIA, essa trabalhou na Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos entre 1985 e 2001. Ou seja, 16 anos. Passaram-se os anos e essa Ana Belén se tornou uma das principais especialistas do governo americano em Cuba, ao mesmo tempo em que transmitia informações secretas ao regime cubano, como quando, por exemplo, ela revelou a identidade de pelo menos 4 oficiais clandestinos americanos, espiões, que trabalhavam em Cuba. Essa foi condenada a 25 anos de prisão. A mulher dizia o que os americanos tinham que saber sobre Cuba e abastecia o governo americano de informações falsas, ao mesmo tempo que abastecia o governo cubano de informações verdadeiras. Quantos anos demorou para infiltrar essa mulher? Vocês percebem a dimensão do problema? Um agente bem posicionado dentro de uma instituição de inteligência não serve só para roubar documento. Ele influencia a maneira como o governo interpreta uma ameaça, pode minimizar determinados riscos, pode desviar a atenção dos problemas reais, pode ajudar a construir análises que favorecem o país para o qual ele trabalha. E essas histórias são muito loucas, parecem coisa de filme, né? Eu tô assistindo, curiosamente, eu voltei a assistir, eu falei aqui para vocês com a minha esposa, que não tinha assistido, a Natália nunca tinha assistido The Americans, né? Se vocês não assistiram, assistam The Americans. E essas histórias são reais. Não é uma retórica anticomunista, uma teoria da conspiração. Eu tô falando, existem confissões, existem condenações, existem mensagens cifradas, existem equipamentos apreendidos, existem encontros clandestinos registrados, documentos judiciais produzidos. Cuba realmente recrutou a gente e conseguiu mantê-los durante décadas, dentro de algumas das estruturas mais sensíveis do governo americano. E eles exportam esse modelo para o mundo todo. Na Venezuela, a presença de assessores e agentes cubanos se tornou um elemento importante da sobrevivência do chavismo. Ora, quando Maduro foi capturado, pelo menos 32 soldados cubanos foram mortos tentando proteger o Maduro. Cuba oferece... Aparentemente, eles não são muito bons. Cuba oferece experiência em inteligência, em contra-inteligência, em vigilância, em organização política, controle social e por aí vai. Com a China, a relação é ainda mais importante. A China possui aquilo que Cuba não tem, dinheiro e acesso à tecnologia, e Cuba oferece aquilo que a China não consegue fabricar, que é uma localização geográfica privilegiada e rede de espionagem que eles acumularam durante décadas. Deveria nos preocupar, especialmente enquanto brasileiros, afinal, tanto China quanto Cuba têm um interesse enorme no Brasil. E aí a gente deve achar que essa rede de espionagem não está presente aqui?
Os caras conseguiram implantar um espião no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Mas vocês acham que eles não conseguem implantar um NABIM no Conselho de Defesa Nacional, no Supremo Tribunal Federal, ou nos tribunais superiores, no Tribunal Superior Eleitoral? Aproveitando que a gente está falando em Brasil, o relatório fala do Brasil. Fala pouco, tem poucas referências, mas são importantes. Na página 10, esse relatório registra a existência de um comitê brasileiro dentro da estrutura política vinculada à Conferência Tricontinental. Na página 19, o Brasil aparece entre os países cujas guerrilhas receberam apoio cubano durante os anos 60. E essa afirmação é coerente com os outros documentos históricos. Há registros de brasileiros que viajaram para Cuba e receberam treinamento militar, como Yuri Xavier Pereira e Marco Antônio Braz de Carvalho. E, de fato, é inegável que a luta armada que se tentou produzir no Brasil nos anos 60, em alguma escala foi produzida com sucesso, como a guerrilha do Araguaia, contou com treinamento militar e apoio do regime cubano. Até porque não para por aí. Cuba influenciou revolucionários brasileiros como o próprio Carlos Marighella, armado pela esquerda, e que teve até filme para ele, estrelado pelo Seu Jorge. Sobre o Marighella, o relatório diz o seguinte: Carlos Marighella foi o fundador de um grupo militante comunista que realizou uma série de atentados terroristas de alto perfil, assassinatos, execuções e sequestros em todo o Brasil, incluindo o sequestro dos embaixadores da Alemanha Ocidental e dos Estados Unidos em 69 e 1970, respectivamente. O mini manual do guerrilheiro urbano de Marighella teve grande influência sobre vários grupos terroristas marxistas-leninistas e defendia uma abordagem maximamente violenta à revolução, exaltando que, abre aspas, todo guerrilheiro urbano deve sempre ter em mente que só pode manter sua existência se for capaz de matar a polícia e aqueles dedicados à repressão. E, continua aspas, concentrar seus esforços na exterminação física dos agentes da repressão. Que cara maneiro, né? Que cara gente boa. Entendem por que a gente tem que se preocupar com a segurança do Flávio Bolsonaro? Porque sobre esse tipo de gente, eles fazem filme. Herói revolucionário, injustiçado, perseguido pela ditadura. O ditador, João Figueiredo, estava perseguindo este anjinho. Vocês percebem como a exportação do marxismo cubano foi bem sucedida? A gente tem no Brasil um filme que homenageia um sujeito que dizia que guerrilheiro só poderia se manter a sua existência se fosse capaz de matar policial, de extermínio. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.